Um jovem cientista da NASA é sequestrado por extraterrestres, mas quando ninguém acredita em sua história, ele fica obcecado em encontrar provas que o levam a uma jornada de descoberta. O filme que vamos recapitular é A Presença de 2020. A história começa em uma floresta do Alasca, em 1979, onde dois lenhadores acabaram de terminar o dia de trabalho. Ao retornarem para casa, o rádio das caminhonetes começam a sofrer interferências, até que de repente um dos veículos é elevado por alguns segundos, caindo sobre o capô de outro veículo. Enquanto tenta ajudar seu colega ferido, Carl, o outro lenhador, avista a causa do acidente, um OVNI. Aterrorizado, tenta fugir pela floresta, mas acaba sendo abduzido pelos alienígenas. Saltamos para o presente para conhecer Isaac, um jovem engenheiro de informática que trabalha em uma base da NASA na Califórnia. Lá, um de seus colegas, Beck, informa que ainda estão recebendo sinais misteriosos do Canadá, mesmo que a NASA não tenha satélites terrestres nesse país. Depois de ficar até tarde no escritório, Isaac percebe um novo sinal recebido, mas desta vez de origem desconhecida. Em outro dia, por recomendação de sua psicóloga, Isaac começa a gravar vídeos para liberar seus sentimentos e se curar de traumas passados. Enquanto fazia um desses vídeos em uma colina, ele avista um meteoro entrando na atmosfera terrestre e caindo a poucos metros dele. Segundos depois, os militares se aproximam do local, e Isaac se esconde nos arbustos para investigar o evento por conta própria. Ele consegue gravar o meteoro, que é, na verdade, um OVNI preso na montanha, embora desapareça sem aviso prévio. Confuso, Isaac estava prestes a ir embora quando, de repente, um alienígena cruza seu caminho. Mesmo assustado, ele consegue gravá-lo disfarçadamente. Após alguns segundos de observação, o alienígena entra na floresta sem lhe causar nenhum dano. Assustado, Isaac foge. 3 dias depois, Isaac acorda em uma encosta sem ter ideia do que aconteceu. Mas ao revisar sua câmera, descobre que foi abduzido pelos extraterrestres. Ao voltar para casa com dificuldade, Isaac percebe um novo sintoma, além da dor e do cansaço. Ele pode fazer um objeto desaparecer apenas olhando fixamente para ele, e com um pouco de concentração, pode fazê-lo retornar. Ao consultar um médico, ele descobre que tem uma fratura em seu braço direito, mas diferente das normais, é completamente reta e precisa, como se tivesse sido feita cirurgicamente. Pouco depois, no trabalho, ele decide mostrar seus poderes a Beck, e embora consiga fazer um copo desaparecer, Que demais! seu amigo ainda pode vê-lo. Para provar sua história, Isaac mostra as gravações do alienígena e as compartilha nas redes sociais. Em pouco tempo, o vídeo se torna viral, e ele é contatado pela KFLA, uma rede de televisão que quer entrevistá-lo. Primeiro, nunca conte a ninguém que viu ou filmou extraterrestres, como esse jumento fez, senão o governo fará de tudo para dar um sumiço em você. É verdade. Quer dizer, às vezes não. Continuando, ele estava disposto a contar algo emocionante, mas tudo estava preparado para fazê-lo parecer um lunático e uma piada nacional, tanto que um homem desconhecido em outro canal jurou que o ajudou a criar o vídeo falso do alienígena. Incapaz de aceitar isso, Isaac começa a investigar por conta própria casos reais de abduções, o que o leva a encontrar Zara, uma usuária com uma fratura semelhante à dele, e eles concordam em se encontrar em uma cafeteria. Enquanto esperam, Isaac vê talheres e outros utensílios flutuando no ar, embora seja apenas uma breve alucinação. Finalmente, Zara aparece, a quem ele mostra todo tipo de evidência de que os alienígenas sempre estiveram próximos dos humanos, como em pinturas do século XV e estranhas transmissões de rádio captadas por astronautas. Nisso, Zara conta a ele sobre um homem chamado Carl, que foi abduzido em 1979 no Alasca e provou que sua história era real com um detector de mentiras, mas logo desapareceu sem deixar rastro. Lembram-se do lenhador antes? Bem, agora ele vive em uma cabana longe da civilização, passando seus dias ouvindo rádio para captar qualquer sinal misterioso. E adivinhe, finalmente ele encontrou. Tantos anos após sua abdução, parece que terá respostas. Voltamos a Isaac, que, decidido a limpar sua imagem pública, começa a criar fitas de seu vídeo sobre o alienígena e as envia manualmente para os escritórios de fãs de teorias da conspiração. Enquanto guarda as fitas em uma caixa de correio, ele é abordado por Keith, um jornalista que oferece ajuda para compartilhar sua história. Portanto, Isaac se apresenta em seu escritório,
onde Keith sugere usar um detector de mentiras, pois isso daria muita credibilidade à sua experiência extraterrestre. Para a sorte de Isaac, o teste confirma que ele sempre disse a verdade. Mas para seu infortúnio, Keith trabalha para o governo e envia 2 agentes para sequestrá-lo. Isaac é levado para um laboratório secreto com tecnologia de ponta e guardas robôs. Enquanto é interrogado, ele consegue ver que também sequestraram Zara. O agente Graves fala com ele através de uma tela, explicando que devem examinar o quanto ele teve contato com os alienígenas para ajudá-lo. Sim, o governo dos Estados Unidos tem uma divisão para pessoas abduzidas. Eles pedem que Isaac use seus poderes em diferentes objetos, mas ele não consegue se concentrar. Então, Graves pergunta se ele teve contato com Carl. E Isaac se lembra das estranhas transmissões vindas do Canadá, mas decide guardar essa informação. Em vez disso, ele encontra forças para se libertar da cadeira e enfrentar os guardas robôs. Dessa forma, ele resgata Zara e se defende dos outros androides. Mas ao perceber que são muitos, Isaac não tem outra opção senão tentar usar seus poderes, que felizmente funcionam e os levam para fora do laboratório. No exterior, descobrem que estão nas selvas da Costa Rica. A situação é pior do que imaginavam, mas devem se concentrar em contatar Cal o mais rápido possível, pois Graves não vai parar de persegui-los. Com a ajuda dos moradores locais, Isaac e Zara são guiados até Seth, um hacker que vive na ilha, mas precisam se mover rapidamente por causa do aparecimento de androides. Enquanto Seth os leva para seu refúgio, ele explica que os robôs pertencem ao Programa de Investigação Espacial PS, uma agência encarregada de encobrir casos extraterrestres. Ao chegar à incrível casa na árvore de Seth, Zara aproveita esse momento de tranquilidade para contar a Isaac sobre sua experiência de abdução. Assim como ele, ninguém acreditou nela na época. Em seguida, Isaac fornece a Seth os dados de um satélite na Califórnia para acessar seu histórico. Dessa forma, eles encontram os sinais do Canadá e descobrem a casa de Carl. Portanto, eles o chamam novamente. Agora deu cara aí mesmo, viu? Mas desta vez, Isaac consegue chamar sua atenção ao contar sua história com os alienígenas e os agentes do PES. Além disso, Isaac revela que dias atrás recebeu uma mensagem de volta de um lugar desconhecido e provavelmente foi abduzido por causa disso. Assim que Carl ouve isso, ele exige que Isaac envie a frequência. Com seus múltiplos aparelhos de descriptografia, o idoso consegue traduzir a mensagem, na qual os alienígenas informam que aterrissarão no Canadá em 5 dias. Após isso, Carl desliga a ligação com medo de que a agência esteja escutando. Diante dessa situação, Isaac planeja sua reunião com os alienígenas junto com Carl, pois existe o risco de que eles não sejam tão amistosos como pensavam. Finalmente, o tão esperado dia chega, e enquanto todos esperam pacientemente, a cabana é abalada por um leve tremor. Imediatamente, Isaac se separa do grupo e entra na floresta, onde encontra alguns alienígenas esperando por ele. Na próxima cena, vemos os alienígenas com Isaac e os outros, explicando por que os abduziram, enquanto a máquina de descriptografia traduz sua linguagem. A criatura confessa que sua espécie conquistou a tecnologia, a ciência, a medicina e o mundo físico, e agora estão em busca de algo maior, a origem do universo. Descobre-se que todos estão impregnados com uma aura divina relacionada a Jesus Cristo, o Filho de Deus, o Criador de toda a existência. Depois disso, os abduzidos perguntam por que seus braços não pararam de doer, e os alienígenas revelam que plantaram um rastreador para suas pesquisas. Enquanto removem o rastreador de Isaac com um dispositivo super avançado, os extraterrestres explicam que sua luta para mostrar evidências de suas abduções é impossível em um mundo onde ver para crer é a norma. De repente, ouvem os agentes chegando à cabana, e um furioso Graves ordena que saiam pacificamente, especialmente Carl, a quem pergunta sobre a morte de um dos colegas lenhadores. Carl sai armado com uma espingarda, deixando claro que não quer saber o que aconteceu a Ronald naquele fatídico dia da abdução, mas insatisfeito com a resposta, Graves ordena sua execução. Porra, pelo amor de Deus, eu não consigo. Sarah também sai para ajudá-lo, mas é baleada diante do pobre Isaac, que não pôde fazer nada porque ainda estavam removendo seu rastreador. Antes de partirem para outra dimensão, os alienígenas lembram Isaac de confiar em seus sentidos e em sua concentração, algo que o ajuda a desbloquear totalmente seus poderes. Isaac consegue congelar o tempo
e levar seus amigos para uma dimensão paralela. Enquanto isso, Graves fica sem palavras com o desaparecimento deles, mas consegue ver o OVNI deixando o planeta. Mas antes de partirem, eles tinham curado os amigos de Isaac. 6 meses depois, vemos que Isaac e Sarah se apaixonaram e se mudaram juntos para a Costa Rica para levar uma vida normal depois de tantas loucuras, embora ele continue usando seus poderes de vez em quando. Por outro lado, Seth e Carl agora trabalham juntos para criar uma nova empresa de tecnologia. Quanto a Graves, ele foi demitido por abuso de poder na última missão. Na última cena, Isaac encerra seu vídeo. Espero que tenham gostado. Até a próxima!